Você sabe a diferença, visualmente falando, entre uma imagem captada com uma 35mm e com uma 85mm? A escolha dessas lentes depende do quê? Do recuo que eu tenho para a câmera dentro do espaço onde está rolando a gravação? E qual a contribuição de cada lente para contar uma história? Não dá para negar que o espaço pode ter influência nessa decisão também, mas a princípio a escolha de uma lente tem muito a ver com a história e a sensação espacial desejada. Quando uma cena se desenvolve em torno do drama de um personagem, um aspecto psicológico ou sentimentos conflitantes, ou seja, o foco é essa pessoa e eu quero traduzir o conflito dela. A imersão do espectador nesse universo é maior com planos usando teleobjetiva. A gente se sente mais próximo daquela pessoa ou da situação, como se estivesse realmente acompanhando de perto que está ali na tela. E quando o espaço tem importância, seja para ambientar uma cena, contar sobre a personalidade de um personagem, como o quarto de um adolescente, por exemplo, ou se os acontecimentos da história acontecem por causa daquele lugar, aí uma grande angular vai conseguir valorizar esse espaço. Ele tem que aparecer porque ele também é um personagem na história. Dá uma olhada nesse exemplo que a gente gravou a mesma cena com a câmera na mesma posição, usando uma lente 35mm e depois uma 85mm para comparar. Com a 35 eu consigo situar a ação. Nesse caso, o carro está ocupando uns 3/4 do quadro. Em uma cena com atuação super intimista, baixa luz, tá claro que se trata de um momento delicado, mas a personagem tá pequena no quadro e o carro acaba ganhando quase tanta importância quanto ela. Um plano assim, mais aberto, poderia funcionar melhor com o carro entrando no quadro, por exemplo, contextualizando alguma coisa, como a chegada dela em um velório, a classe social e econômica dessa personagem e por aí vai. Aí, feito esse contexto, nesse momento dá para cortar para cá. Quando a gente fecha o quadro com a 85, a personagem fica muito mais em evidência. A tristeza dela tem mais presença, ganha mais força do que quando ela tá pequena no quadro. A gente consegue perceber melhor a sutileza da expressão facial, da interpretação e provavelmente o espectador se torna até mais empático com os sentimentos dela, porque o plano mais fechado ajuda a intensificar a cena. Durante a escolha das lentes, além de considerar a estética desejada, a gente também tem que pensar em questões logísticas, como o tamanho da locação, uma vez que o enquadramento é a relação entre ângulo de visão e a distância em relação ao assunto. E aí entra mais um fator que é o tamanho do sensor. Ele vai influenciar o aproveitamento do ângulo de visão de uma lente e, consequentemente, o recuo necessário para atingir o enquadramento desejado. Essas imagens foram captadas com uma Blackmagic Pocket 6K, que tem um sensor Super 35. E sabe por que é importante saber o formato do sensor da câmera? Comparado com o sensor full frame, o Super 35 tem um fator de corte de pouco mais que 1.5. Ou seja, enquanto uma câmera full frame equipada com uma lente projetada para sensores full frame capta toda a imagem daquela distância focal, um sensor Super 35 com essa mesma lente vai perder em torno de 1/4 da projeção dessa imagem nas bordas. E no caso contrário, quando o sensor é full frame, mas a lente foi projetada para um sensor menor, a imagem fica com uma vinheta escura, porque o que chega através da lente não cobre todo o sensor. E por causa desse fator de corte, o ângulo de visão de uma 35mm vai se comportar como uma 58mm na Pocket, captando em 6K. Uma 50mm vai ter um campo de visão similar a uma 79, quase 80mm. E já uma 85 ficaria algo em torno de 132mm de distância focal. Isso, somado ao recuo da câmera no espaço que você vai gravar, também pode ser um fator decisivo na escolha do seu equipamento. Já imaginou você chegando na locação com uma câmera de sensor Super 35 e uma lente 24-70, que é super versátil porque tem grande angular e tele na mesma lente, para gravar num formato menor, tipo 2.7K, porque é um vídeo de reels para uma marca, por exemplo. E lá na hora você descobre que não vai conseguir fazer nenhum plano aberto porque o seu 24 na verdade é um 80. Ou seja, o quadro mais aberto que você vai fazer é mais fechado que a distância focal máxima se estivesse em um sensor full frame. Seria um pesadelo? Sim ou com certeza? É importante ressaltar que esse comportamento é só do ângulo de visão. As outras características das lentes,
como a profundidade de campo, por exemplo, se mantêm as mesmas. Não acontece nenhum milagre do sensor que vai fazer uma grande angular achatar os planos igual a uma tele. Mas não vai se confundir, hein? Porque ter um sensor menor não é necessariamente um fator negativo. Por causa desse crop, existe um melhor aproveitamento da qualidade da lente, uma vez que o centro da lente tem mais nitidez e assim a gente evita também desfoque e distorção das bordas, além de uma vinheta indesejada. Então, na sua próxima produção, lembre que o fator narrativo caminha junto com o ferramental e com o orçamento também, mas esse é o assunto para um outro vídeo. Se você gostou desse conteúdo, no portal Filmmaker você tem acesso a um catálogo extenso de cursos de direção de fotografia, que aborda desde o planejamento conceitual do projeto, teorias, técnicas e muita prática para você chegar confiante no set e ter uma atitude cada vez mais profissional. Confere lá os cursos da formação, usa esse cupom e se joga! Mas não esquece de deixar um like aqui e também se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Obrigada por ter ficado até aqui, um beijo, tchau!